E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então, essa aula é para o sexto ano. Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa discussão sobre a filosofia socrática, né? De lá para cá a gente vem estudando os pré-socráticos, né? Ali, o desenvolvimento da filosofia pré-socrática. Também falamos sobre os sofistas, né? Que são ali contemporâneos do Sócrates. Mas hoje a gente dá início à nossa discussão sobre a filosofia de Sócrates, propriamente dita, e também a filosofia que vai se iniciar após, né, a existência de Sócrates, tá? Então, esse conteúdo está lá no capítulo 6 do livro de vocês. Então, leiam o capítulo, né? Façam as anotações. É muito importante que vocês leiam. E aí, a gente vai discutindo os diversos aspectos da filosofia socrática, né, ao longo das próximas aulas, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Não deixem de enviar suas dúvidas, tá bom? Não deixem de questionar, de anotar e também não deixem de ler o livro. Vamos lá para nossa aula. Pronto. Pessoal, Sócrates, né, diferente também dos pré-socráticos, né, o próprio nome já sugere, se centrou a sua filosofia e a sua reflexão em aspectos da vida humana, né? Então, enquanto os pré-socráticos se preocuparam com a natureza, com a composição de todas as coisas, com a origem e tudo mais, o Sócrates, ele buscou, na verdade, o entendimento do ser humano, né, como uma forma, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, né, do ser humano, de como, que aspectos esse ser humano precisava ali entender, compreender e perceber para uma vida virtuosa, se assim a gente pode dizer, né? Para o Sócrates, essa busca do conhecimento, né, a busca da verdade, era o que caracterizaria aí uma vida virtuosa desses seres humanos, né? Então, assim, o Sócrates, pessoal, para quem não sabe, ele viveu ali no século V, né? Sócrates foi condenado, né, à morte em Atenas, condenado por, entre as acusações, né, corromper os jovens, corromper a juventude ateniense, né? E aí a gente vai tentar entender aqui como é que isso acontece, né? Por que o Sócrates ele tem esse fim, né? E vamos tentar ver aqui se realmente o Sócrates ele corrompeu aquela juventude ou o que será que o Sócrates fez de tão grave para acabar num final tão trágico, né? Então vamos lá. Pessoal, olha só. O Sócrates ele passava a trazer, né, para o centro da filosofia as reflexões acerca, principalmente, do ser humano, de nós, né, e do mundo que nos cerca, né, da nossa relação com o mundo. E para isso, pessoal, a filosofia socrática ela vai partir de um princípio muito fundamental, que era ah, só só posso conhecer o mundo, né? Só posso passar a pensar o mundo se eu me conheço, né? No tanto que uma das frases ligadas a Sócrates é o conhece-te a ti mesmo, né? Porque imagine só se eu, enquanto pensador, enquanto alguém que quero conhecer o mundo, não me conheço, e olha que eu sou a melhor pessoa para me conhecer, né, teoricamente, tendo em vista que eu conheço meus pensamentos, que eu conheço ah, as coisas mais profundas do meu ser, como eu posso conhecer o mundo se não conheço a mim mesmo, que sou a coisa mais próxima, né? Então, para o Sócrates era fundamental que a gente conhecesse é, a nós mesmos, que nós conhecêssemos nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e principalmente que a gente reconhecesse a nossa ignorância, né? Então, o Sócrates ele traz justamente essa reflexão, né, de que é fundamental que a gente questione primeiramente a nós e ao mundo que nos cerca, para só então buscar conhecer o mundo, né? Nesse sentido, o Sócrates ele dizia que nós precisamos partir, né, de questões fundamentais, né? É o questionamento e a investigação desse questionamento que leva à produção de verdades, vamos assim dizer, né? Então, quer dizer, quando você vai buscar
quando você questiona, quando você duvida de algo, não adianta a dúvida pela dúvida, né? É fundamental que se busque conhecer, né? E essa busca do conhecer é o que caracterizaria, por exemplo, o método socrático, né? Essa busca pela investigação das coisas, do que vocês imaginarem, né? Desde das coisas uh, propriamente ditas, como as coisas humanas, né? Os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, as tradições, tudo isso na concepção de Sócrates poderia, né? E deveria ser questionado. Então, olha aí, o Sócrates viveu de 470 a.C. até mais ou menos 399 a.C., ou seja, ali, né, século V, ali, finalzinho do século V e início do século IV a.C. Sócrates viveu na Grécia, em Atenas, né, especificamente, e ele passou a difundir seus ideais, claro, né, a juventude, de certa forma, vai se identificar bastante com o pensamento socrático, e o Sócrates conseguiu, né, vamos dizer assim, uma voz, ecoar sua voz entre aqueles jovens, e isso incomodou bastante, né, tendo em vista que o Sócrates ele vai trazer uma série de questionamentos, principalmente as tradições, né, vai colocar os mitos, né, como isso já acontecia antes lá pelos antigos filósofos pré-socráticos que já questionavam os mitos, né? Mas o Sócrates ele já vai trazer aqui uma reflexão mais profunda sobre a visão mitológica do mundo, sobre as noções de valores que essa sociedade ateniense daquela época trazia, né? Então, isso de certa forma incomodou principalmente aos mais poderosos na época lá em Atenas, tá? Então, olha só, o Sócrates, pessoal, a maior parte da obra de Sócrates, obra bem entre aspas, tá? O Sócrates não deixou nada escrito, né? A maior parte dos ensinamentos do Sócrates, eles ocorriam de forma oral, né? Então, o Sócrates, ele entendia o diálogo como a melhor maneira de refletir, de filosofar. Então, para o Sócrates, o diálogo, a discussão, né, de ideias, que era a melhor forma de filosofar. Então, Sócrates não escreveu muita coisa, né? Então, a maior parte das obras que trazem alguma menção ao pensamento de Sócrates e a própria figura de Sócrates são as obras do Platão, né? Então, Platão e outros posteriores, né? O Platão, que foi discípulo de Sócrates, faz aí referência a esse filósofo nas suas obras e outros depois dele também, né? Então, quer dizer, Sócrates, o que nós conhecemos sobre Sócrates é principalmente, né, por meio aí do que Platão escreveu, porque se Platão não tivesse escrito nada sobre Sócrates, dificilmente nós teríamos, né, conhecimento sobre ele, tá? Então vamos lá. O Sócrates, né, como eu falei, ele reflete sobre o ser humano, sobre a questão da ignorância, sobre a questão do conhecimento, sobre os valores humanos, como a justiça, o amor, a beleza. Sócrates refletiu sobre essas coisas porque, em seu entendimento, a filosofia ela tinha esse objetivo, né? A de a melhorar no sentido de aperfeiçoar o ser humano, né? Quando ele passava a compreender e refletir sobre essas questões que são construções humanas e que, em sua grande parte, não é, de certa forma, bem conhecido, né? Então, quando você pensa o Sócrates lá no século V, quando ele perguntava, por exemplo, o que é a justiça, dificilmente se saberia responder de forma satisfatória, ou ainda que se respondesse, haveriam várias respostas diferentes para aquela mesma pergunta. E o Sócrates, ele duvidava, né, daquele relativismo pregado pelos sofistas. Então, os sofistas diziam que o ser humano ele é a medida da verdade. Então, o que vale é o que cada pessoa acredita, né, ou enfim, né, afirma ser verdade. E o Sócrates não considerava isso, né? Para o Sócrates, essa relatividade não poderia sustentar a ideia de uma verdade. Para o Sócrates, haveriam verdades que seriam as mesmas para todos. Então, justiça, deveria haver uma definição
vamos dizer assim, única para a justiça. E a opinião, né, as opiniões das pessoas sobre isso eram apenas opiniões. Então, na verdade, para o Sócrates, para conhecer o verdadeiro significado de justiça, era preciso investigar profundamente esse valor para aí, né, a partir do diálogo, a partir do questionamento, chegar a uma resposta que afastava as opiniões, que afastava os erros, que afastava os preconceitos, para então chegar na verdadeira definição do que seria a justiça. E isso valeria para outras coisas, para o amor, para a beleza e para tantas outras questões, né? Então, quer dizer, o Sócrates, ele discordava, né, plenamente dos sofistas, né? Porque na sua concepção os sofistas eles relativizavam as coisas muito mais para conseguir seus objetivos, né, para agradar aqueles que a eles se atrelavam. E o Sócrates também questionou, né, como eu falei, ideias e valores tradicionais da sociedade ateniense, da sociedade grega lá do século V, né? Então, questionou a autoridade, questionou a noção de beleza, questionou a noção de justiça, de poder e por aí vai. Então, quer dizer, o Sócrates, ele passava a se tornar na sociedade ateniense lá no século V ali uma pedrinha no calcanhar, né, uma pedrinha no sapato, que incomodava principalmente aqueles mais ricos e poderosos que se beneficiavam dessa manutenção de valores e de poderes que se exercia desde sempre, né, de forma tradicional e que não era questionada. Então, a partir do momento que você tem um filósofo que passa a questionar esses valores, isso incomodava bastante, né? E esse é um dos fatores pelos quais o Sócrates foi perseguido e, consequentemente, né, condenado. Então, olha, falei, né? Ele acreditava que havia sim uma noção verdadeira, né, desses valores e que elas seriam universais. Então, a verdade, né? Quando ele perguntava o que é a verdade, é, Sócrates acreditava que era possível chegar a uma definição universal do que era verdade. Quando ele perguntava o que é a bondade, o que é o bem, e aí ele também acreditava que era possível chegar a uma definição universal do que seria essa bondade, o que era o bem, a justiça também, né? Então, quer dizer, para o Sócrates, a única forma de chegar a essas verdades era por meio do diálogo, por meio do questionamento, da reflexão filosófica, né? Até ele comparava que os sofistas, né, que é uma coisa interessante, é que o Sócrates ele comparava os sofistas a um cozinheiro que não se preocupa com a saúde de quem está comendo. Ele se preocupa apenas em agradar o paladar, não importa o que ele precise usar ali para é, agradar o paladar, né? Então, o importante para eles era agradar. Se o cara ia passar mal, se ele ia sofrer algum problema de saúde posteriormente, não interessava. E o Sócrates dizia que não era isso que a filosofia se propunha, né? A filosofia ela se preocupava de forma muito mais profunda, né, com esse ser humano. Então não se preocupava apenas em agradar, e sim em refletir e questionar, mesmo que de forma desagradável, para chegar a uma verdade, né, uma verdade que traria, né, a iluminação para aquele ser humano. Então é aquela história, né, a ideia de que o Sócrates aqui ele entendia que a filosofia ela não adiantava só ela agradar, né? E sim buscar compreender para então aperfeiçoar esse ser humano, né? Para melhorar. Né? Então essa é uma das perspectivas da filosofia socrática. Aqui uma estatuazinha do Sócrates, para quem não conhece muito bem ele. Né? Então Sócrates aí um dos maiores pensadores da filosofia, por muitos de certa forma considerado entre aspas o pai da filosofia, né? Porque a filosofia ela sofre uma transição bastante intensa, né? Com o método socrático, ainda que ele não tenha sido o único responsável pela transformação que a filosofia sofre a partir de então, né? Mas aí por muito tempo considerado um dos pais da filosofia, tá? Vai lá. Só, o Sócrates, né? Como eu falei, na sua concepção, o ser humano ele deveria se dedicar, né, a conhecer a verdade. Essa seria a maior virtude do ser humano, né? Então, uma vida virtuosa era uma vida voltada à busca pela verdade. E a busca pela verdade, na sua concepção,
ela só seria possível por meio do método socrático, aí no caso que a gente vai já entender, que é a reflexão, a discussão, o diálogo, né? E assim era possível produzir verdades mais sólidas, não seriam verdades, vamos dizer assim, relativas, né? E sim verdades sólidas, universais, que só poderiam ser alcançadas por meio desse método dialético, método dialógico, né? Em que ideias vão sendo contrapostas, uma ideia discute com outra ideia oposta, e aí essa discussão vai gerar novas percepções de mundo, vão afastar os preconceitos, vão afastar a, a, a ignorância, e assim seria possível alcançar essas verdades, né? E entendam só, pessoal, quando a gente fala de buscar a verdade, para o Sócrates, né, era fundamental o chamado reconhecimento da ignorância, né? Como assim, professor? É muito famosa a frase do Sócrates: só sei que nada sei, né? Já ouvi muitos alunos falando aí para mim: professor, só sei que nada sei, né? É verdade. Então o que que acontece? Sócrates dizia isso porque Sócrates reconhecia a sua ignorância, e dentro daquele contexto Sócrates ele queria buscar a verdade. Dentro da tradição daquele momento, né, a verdade ela era buscada de diversas formas. Uma possibilidade era buscar os sábios da época, os ditos sábios, né, os estudiosos e tal, que eram considerados sábios, né? A outra forma também possível era a busca pelos oráculos, né, que eram pessoas que se acreditavam que tinham contato com os deuses, e por isso eles tinham acesso a uma verdade que os seres humanos não tinham acesso. Então essas eram as formas de buscar a verdade lá na Grécia Antiga, uma das formas, né? E o Sócrates ele vai buscar isso, né? E ele vai provar, na verdade, que os sábios que se achavam sábios, na verdade não eram sábios, porque não tinham consciência de que eles eram ignorantes, né? Então, ao se acharem sábios, essas pessoas não percebiam que na verdade elas não sabiam de quase nada, né? Por isso que o Sócrates, de certa forma, foi considerado o maior sábio da Grécia, né? Porque o Sócrates foi aquele que percebeu que na verdade ele não sabia de muita coisa, que ele não sabia de quase nada, né? Então logo ele não se achava um sábio, né? Quer dizer, ele não se declarava sábio, porque sábio é aquele que tem o saber. E o Sócrates não acreditava que tinha saber, né? Ele achava que nada sabia. E como ele não sabia de nada, era exatamente por isso que ele ia buscar conhecer. Porque quando você acha que você sabe de tudo, você não quer mais conhecer, né? E para o Sócrates não é essa a proposta, né, da filosofia, e não é assim uma vida virtuosa. Aqueles que acham que sabem se perdem na sua própria ignorância, porque não percebem que na verdade não sabem de quase nada. Então quando Sócrates ia questionar esses sábios sobre a verdade, sobre a bondade, sobre a justiça, sobre o amor, sobre a beleza, muitos deles não sabiam responder, ou as suas respostas entravam em contradição. E aí o Sócrates percebia e mesmo demonstrava a esses sábios que na verdade eles não sabiam, né? Então, por isso Sócrates ele é considerado, né, um filósofo bem marcante na história da filosofia, porque ele traz esse aspecto muito importante, que é o reconhecimento da ignorância. Ora, e ele não, a filosofia socrática ela pode ser, né, percebida até hoje quando você pensa é, é, no quanto nós conhecemos. E olha que nós hoje, né, com a ciência, com tantas áreas da ciência, com tantos cientistas e tanta gente procurando e buscando, nós ainda sabemos muito pouco, né? Então imagine só como uma pessoa apenas, olha, se a gente juntasse todos os cientistas do mundo, tudo aquilo que a ciência descobriu nos últimos 2.000 anos, vamos botar assim, bem esticado, né? Ainda que não existisse ciência há 2.000 anos, mas 2.000 anos aí de busca de conhecimento, nós ainda sabemos tão pouco, né? Então como poderia uma única pessoa dizer que sabe de tudo, ou que sabe demais, né? Então para o Sócrates era o passo fundamental da filosofia, o reconhecimento da ignorância, porque o mundo é muito vasto e existem muitas coisas que na verdade nós não sabemos, que nós não entendemos,
E o reconhecimento da ignorância ele é o primeiro passo, né, na compreensão de Sócrates, é o primeiro passo na busca da verdade. Porque se eu reconheço que não sei, então eu passo a buscar esse conhecimento e passo a me atentar à busca por essa verdade, né? Já que a busca da verdade era justamente a vida virtuosa defendida por Sócrates. Por isso que o Sócrates faz essa diferença entre o sábio e o filósofo, porque o sábio é aquele que tem o saber. E o filósofo não, ele é um amigo, é o filósofo, né, do grego, né? O filósofo quer dizer amigo do saber, aquele que busca o saber. Ele não tem o saber, ele busca. Ah, professor, mas mesmo depois que eles estudaram tanto, eles ainda não tinham? Na compreensão de Sócrates, não, né? Essa busca ela é incessante, né? Ela é constante e outros filósofos posteriores a eles vão inclusive trazer essa ideia, né, de que a verdade ela praticamente nunca vai ser alcançada, né? Mas isso não quer dizer que a filosofia vai deixar de buscar essa verdade, né? Então é essa diferença que o Sócrates faz entre o sábio e o filósofo, né? Olha aí, as questões, né? O que é justiça, o que é o bem, o que é o amor, o que é a beleza. Tudo isso o Sócrates questionou aos sábios, às personalidades da época, né? Ele ia lá num poeta e perguntava para o poeta, que escrevia os poemas mais belos, o que era a beleza. Ele ia ali para um sábio ou para um jurista e perguntava para esse jurista o que era a justiça. E isso deixava essas pessoas em saias justas, né? Tendo em vista que elas não sabiam como responder muito bem esses questionamentos. E assim o Sócrates demonstrava para essas pessoas que elas eram ignorantes quanto àqueles assuntos, né? E isso incomodou muita gente, né? Então, para o Sócrates, o diálogo, né? O questionamento, veja que todas essas questões, o Sócrates ele fez isso por meio do diálogo. Quer dizer, ele ia lá, questionava a pessoa e assim ela passava a refletir sobre aquilo que ela conhecia, né? Então, esse diálogo, né, na sua concepção, ele chamava de ironia, né, que do grego quer dizer interrogação, né? A ideia de interrogar, de questionar, de perguntar, né, duvidar, para poder, a partir daí, a pergunta, a busca, essa interrogação, essa investigação constante que vai levar à verdade. Né? Olha aí, né? Então, a parte irônica do diálogo busca mostrar que as conclusões sem reflexão podem nos levar ao engano, ao erro. Ora, se eu simplesmente repito aquilo que me é dito sem pensar, sem refletir sobre aquilo que estou dizendo, isso me leva muito facilmente ao erro. Então, para o Sócrates era muito fundamental questionar. Ah, tal coisa é tão bonita, tal coisa é tão bela. E veja, eu estou falando isso de uma forma muitas vezes impensada, porque se eu parar para pensar o que é o belo, o que é a beleza, aí a reflexão ela é muito mais profunda e aí eu vou perceber que provavelmente eu não sei exatamente o que é o belo, o que é a beleza, o que é o amor. Aí eu amo tal coisa, né? E quando o Sócrates questionava o que é o amor, era muito complicado de explicar o que é essas coisas, né? Então o método socrático era chamado aí, né, de ironia, porque ele ia interrogando, né? Ele, inclusive, dá nome a esse processo, né? Ele chama de maiêutica, né? Na sua concepção, o Sócrates ele era filho de uma parteira, né? Parteira, pessoal, para quem não sabe, eram as mulheres que faziam partos lá na Grécia Antiga, tendo em vista que não havia hospital, né? Médico, não tinha nada disso, então geralmente os partos das mulheres eles eram feitos por, vamos dizer assim, mulheres que aprendiam, né, a fazer todo o processo ali do parto e tal, e geralmente esse processo ele era ensinado de mãe para filha, e enfim, geração para geração. Então existiam essas parteiras lá na Grécia e o Sócrates provavelmente foi filho de uma. Então, para ele usa o nome maiêutica justamente porque ele comparava a sua atuação lá na Grécia com a das parteiras, né? Enquanto as parteiras traziam as crianças à luz, o Sócrates entendia que ele trazia o conhecimento, né, à luz. Então, por isso que ele dizia que esse método socrático é chamado de maiêutica, porque é como se ele trouxesse a luz, né? Ele desse luz ao conhecimento. E aí você vai ter esse nome, né? Então, olha aí, por meio do diálogo, Sócrates ajudava as pessoas mais claramente
a trazer à luz ideias verdadeiras, né? Então para ele era como se ele estivesse ali fazendo um parto dessas ideias. Então veja, né? A filosofia socrática ela marca aí um ponto muito fundamental na história da filosofia, porque traz toda uma forma nova, né? De certa forma, de pensar, né? A filosofia, de pensar a sua importância, de pensar o ser humano, a sociedade e o mundo, né? Então, para o Sócrates, a melhor maneira aí de buscar essa verdade, né, é por meio da ironia, né, dentro do que ele chama aí de maiêutica, que envolveria a conversa, o diálogo, a indagação, o questionamento, né, o que é isso, o que é aquilo, o raciocínio lógico, a verificação e a reflexão. Só assim seria possível se livrar dos preconceitos. Porque, pessoal, entenda, o que é um preconceito? É aquela ideia, né, que vem antes, né? É uma ideia concebida sem reflexão, muitas vezes uma ideia superficial, que geralmente o preconceito não sobrevive, né, ou não se sustenta quando questionado de forma racional, né, seja ele qual for. Né? Então, quando você questiona um preconceito e exige uma resposta racional e fundamentada, geralmente esses preconceitos eles não se sustentam, porque o preconceito ele é justamente isso, né? Uma concepção de uma realidade sem um raciocínio lógico, sem uma reflexão profunda, gera essas visões. Então, porque é muito fácil aquela história, julgar o livro pela capa, né? Isso é um preconceito. Não posso dizer se um livro é bom, de fato, se eu não o ler, ou também não posso dizer que ele não presta, se eu também não o ler. Então, é fundamental que haja essa busca pelo conhecimento do diferente, daquilo que a gente não entende, e é fundamental que a gente reconheça que a gente não entende, porque muitas vezes o preconceito ele existe justamente pela falta de conhecimento. A ignorância ela é a mãe do preconceito, né? Porque quando a gente não busca conhecer, muitas vezes a gente tende a negar aquela coisa, a taxar aquela coisa, ou taxar aquela pessoa, ou aquele, enfim, né? Porque nós não conhecemos. E muitas vezes nós temos até medo de conhecer, né? E para o Sócrates isso era totalmente deveria ser negado, né? Nós precisamos buscar, nós precisamos reconhecer que somos ignorantes e assim poder aprender, né? Então é isso, né? Que eu trouxe uma charge que eu achei interessante aí na internet, né? Do sábado qualquer, que é justamente essa questão sobre os preconceitos, sobre as noções que nós temos, né? Que olha só, um velho aí falando para Sócrates, né? Estou curioso, como faço para ser um filósofo? E aí o Sócrates fala: primeiro você deve abdicar de suas certezas. E aí o outro fala, né? De uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata porque quando a gente tem que abdicar daquilo que nós temos certeza ou daquilo que nós acreditamos fielmente, muitas vezes nós temos medo de fazer isso, né? Então, aqui é uma charge que ironia, né? Que demonstra essa lógica, né, da filosofia e muitas vezes a nossa negação em relação a essas questões, né? O fundamental para o Sócrates é a gente entender que nós não sabemos de muita coisa, então a gente não pode ter muita certeza de nada, né? E se a gente não tem certeza das coisas, é fundamental que a gente vá buscá-las, porque quando a gente tem essa certeza definitiva e pronto, dificilmente nós vamos querer voltar atrás, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? A filosofia, um pouco da filosofia socrática para vocês. Leiam, tá, o capítulo lá no livro, anotem suas dúvidas e me enviem lá no Google Class para a gente poder dialogar, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.